Estende a mão para cá, para o Luquinha, nosso presbítero Luquinha. Fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo nosso presbítero Luquinha. Nós abençoamos ele e queremos receber do Senhor, através dele. Enche ele do Espírito Santo e fala com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava torcendo para o Arthur orar pelos visitantes antes de me chamar para ir no banheiro, mas não aconteceu. Mas bora, não tem problema. O banheiro pode esperar. O show não pode parar. Não, tá tudo certo, gente. Por isso que eu vou pregar rapidão, entendeu? Vai ser 10 minutinhos só. Olha essa água, hein? Gente, boa noite. Abre lá em Amós, capítulo 2, livro do profeta Amós, verso 2, e a gente já vai ler. Amós, capítulo 2. Eu falei verso 2, mas é capítulo 2. Não é um livro que a gente geralmente lê, né? Mas eu acredito que você consegue achar na sua Bíblia o livro de Amós. Também não é um livro que eu sempre leio, mas eu achei. Ele está aqui. Então você vai achar também. Amós, capítulo 2. Amós 2, 2. Amós 2. Pai, que privilégio, Deus, estar aqui. Para mim, talvez um duplo privilégio. Só a oportunidade de pregar, Deus, a sua palavra já é um privilégio por si só, e contribuir e lutar e poder oferecer alguma coisa para a edificação do reino e da igreja, isso é um privilégio. Para mim, maior ainda, porque eu amo essa comunidade. E é sempre, Deus, surreal para mim estar aqui em cima e receber essa oportunidade de ministrar alguma coisa do seu coração para essas pessoas. Privilégio imensurável é de servir, Deus. Obrigado. Enche, Deus, o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de amor pelo Senhor e de fé, Deus. E não nos deixa, Deus, sair daqui hoje não transformados, Deus, imutáveis, resistentes. Não nos deixa, Deus. Vem nos abalar hoje, Jesus. Vem nos abalar, em nome de Jesus. Gente, eu falei que ia pregar rápido e realmente essa é a ideia. Até porque eu não estou muito bom da garganta, né? Então, mas sempre, todas as vezes que eu vou pregar, eu acho que, quando eu preparo, eu acho que vai dar 20 minutos, sempre dá tipo 45. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje. Antes da gente ler o texto de Amós, vamos fazer uma revisão, dar uma retomada em algumas coisas que o reverendíssimo Arthur Martins,
nos ensinou na semana passada. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, ou para quem não nos conhece e está vindo hoje pela primeira vez, desde o começo do ano a gente está trilhando cronologicamente a história de Israel, ou a história da igreja, ou a história da mensagem de Cristo. Desde Abraão, nós passamos, né, por José no Egito, e os 12 filhos de Abraão, e aí depois desce Israel para o Egito, ainda vivo, e reencontra José. O povo fica lá um tempo, é escravizado, vem Moisés, é chamado por Deus. Teve acho que uns 2 ou 3 sermões em cima de Moisés, foi show de bola, está no YouTube, dá uma olhada lá. E assim progride a humanidade. Se você já abriu a sua Bíblia, você muito provavelmente já reparou que o Antigo Testamento é bem grande mesmo. Mas praticamente toda a história do Antigo Testamento toda a história, assim, em um sentido histórico mesmo, no Antigo Testamento está ali entre Gênesis e Neemias, mais ou menos. E aí a outra metade são comentários, ou são poemas, como Salmos, ou são registros de palavras proféticas que foram entregues nesse período entre Gênesis e Neemias, principalmente o período de Samuel, Reis e Crônicas. E nós, então, nós estamos em um período que está registrado ali entre o fim de 1 Crônicas até a metade, fim de 1 Reis e até a metade de 2 Reis, que é o período posterior a quando o reino de Israel, instituído, que teve como seu primeiro rei, o rei Saul, se divide depois da morte de Salomão. Então, retomando, o povo judeu era governado, governado não, era julgado por juízes. Não existia uma estrutura social civil ordenada e constituída por Deus diretamente ou pelos sacerdotes, e aí seria, né, por Deus de forma indireta, e o povo levava as suas questões a juízes que julgavam as causas do povo, resolviam os conflitos, e o povo hebreu, então, ocupava a área ali da Palestina sem a constituição de um Estado nos moldes da época. Isso aí é 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas o povo quer ser igual a todos os outros. Tipo quando você chega para sua mãe e pede para ir na festa de não sei quem, de aniversário, e ela fala que você não vai, e você fala, todo mundo vai. E ela fala, você não é todo mundo? Aconteceu mais ou menos isso. O povo cansou de ter só os juízes e quer ter um rei. O povo quer ter um rei. E aí Deus fala que não é uma boa ideia. E o pessoal insiste. E o povo quer ter um rei, porque quer ter um rei, porque quer ter um rei, porque quer ser igual a todo mundo. Bobinhos. E aí, tá bom, Deus então institui um rei. Institui Saul como rei. Saul era da tribo de Benjamim, se não me engano, era um cara bonitão, altão, pá, fortão. Deus conduz então o profeta Samuel, que vai lá e unge Saul, e Saul vira rei sobre Israel. Acelerando, né? Saul morre, Davi, que não é filho de Saul, também é ungido também pelo profeta Samuel, mas ainda passa uma cara para assumir o trono. Davi governa, o reino cresce, se fortalece. Davi foi um cara muito massa. A Bíblia fala que ele fez o que era reto perante Deus. E aí, depois de Davi, vem Salomão, que fez mais ou menos o que era reto perante Deus. Salomão introduziu a idolatria no reino de Israel, ao se casar com um monte de gente para fazer aliança política. E aí ele casava e trazia práticas religiosas estrangeiras. E casava de novo com outra mulher e trazia práticas religiosas estrangeiras. E casava de novo e trazia outras práticas. E casava com outra mulher de outro país e trazia outras práticas. E aí o exercício religioso em Israel virou uma bagunça. E isso é um problema, porque
durante todo o Antigo Testamento, o exercício religioso e o bom funcionamento da sociedade em Israel estão muito, muito, muito ligados. O rei sempre tem um papel religioso importante, apesar de não ser direto, e os sacerdotes e profetas também sempre têm um papel social e político importante, apesar de não terem essa atuação direta. E aí Salomão faz essa caca, e introduz a idolatria no reino de Israel, e Deus fala que vai rachar o reino depois que ele morrer. E depois que ele morre, o reino racha. O que acontece? Roboão, filho de Salomão, assume o trono em Jerusalém e decide aumentar a carga tributária do povo, e o pessoal não curte. E aí o pessoal da parte norte do reino decide chamar Jeroboão, que, se não me engano, também era filho de Salomão, mas estava no exílio, no Egito, para advogar a causa deles e bater de frente mesmo com Roboão, para tentar fazer com que não haja esse aumento de impostos. Resultado, as tribos de Judá e Benjamim se unem e permanecem fiéis a Roboão, que é o rei legítimo que sucedeu o rei Salomão, e as outras 10 tribos se unem e juram fidelidade a Jeroboão, que é o cara que estava no exílio. E, assim, pulando, né, convenhamos, ele tinha motivo para estar no exílio, ele não era um cara muito legal, ele tinha motivo para estar no exílio, e ele volta, então, e assume o governo dessa porção norte do antigo reino de Israel. Fica, então, a divisão entre reino de Israel e reino de Judá. Reino de Judá com capital em Jerusalém, governado pelo rei Roboão, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. E o reino de Israel, o reino do norte, teve 3 capitais, a principal foi Samaria, governado nesse momento de constituição pelo rei Jeroboão. O reino do norte, 10 tribos, rei Jeroboão, pá. E então Amós vem e migra. Depois de, sei lá, uns 3 séculos que isso aconteceu, Amós migra do reino do sul, reino de Judá, para o reino do norte, reino de Israel, para profetizar contra o reino de Israel. E essa é a palavra profética registrada no livro de Amós. Então, o livro de Amós, capítulo 2, verso 6, diz assim, a gente vai ler então Amós 2, a partir do verso 6 até o verso 16. Amós 2, 6, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará.
nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Amém. Eu tinha desistido de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu acho que dá um peso a mais para a profecia de Amós. Eu vou falar um pouco sobre o contexto próximo da profecia. Amós é um cara muito esperto, e Deus também, né? Porque Deus que dá a mensagem para ele. Mas, como é o capítulo 2, ainda é o começo da pregação e da palavra profética que Amós traz para o reino de Israel. A partir do capítulo 1, verso 3, Amós repete bastante essa estrutura. Assim diz o Senhor: por três transgressões de cidade, e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? E aí um motivo, ou alguma besteira que esses caras fizeram. E aí, depois dessa besteira que esses caras fizeram, Deus diz o que Ele vai fazer para esse povo. Então, acompanha lá comigo. No Amós 1, verso 3, Amós fala: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco. Verso 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza. Verso 9, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro. Verso 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom. Verso 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon. Capítulo 2, verso 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe. Capítulo 2, verso 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá. E aí depois disso vem o texto que a gente leu. Essa construção que Amós faz vai levantando a expectativa da audiência dele quando ele pregou isso. Sempre existiu, desde a divisão e a guerra civil no reino de Israel, sempre existiu certa soberba dos dois lados. Mas como a cidade de Jerusalém e o templo estavam no Reino do Sul, existia um pouco de inveja e um pouco de soberba por parte do pessoal do Reino do Norte, por entender que o pessoal do Reino do Sul era meio arrogante e tipo nós que sabemos adorar e vocês não, etc. Se você pular aí uns 800 anos, e se você estivesse na Palestina nessa ocasião, você veria a mulher adúltera perguntando para Jesus: Jesus, os judeus dizem que é no templo em Jerusalém que se deve adorar, mas o meu povo adora nos montes. Essa mulher era samaritana, portanto, né, a origem dela era do Reino do Norte, e a origem de Jesus era no Reino do Sul. Então, 800 anos depois que o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, o Reino do Sul foi conquistado pelos babilônicos, depois veio o Império Romano que conquistou os dois juntos, mexeu com tudo, não existia mais governo nem em Judá, nem em Israel, assim, governos próprios, né? Mas sim o Império Romano dominando. Essa questão ainda persistia: onde que se deve adorar? E a mulher samaritana pergunta para Jesus: Jesus, onde que se deve adorar? É do jeito de vocês ou do meu jeito? E aí Amós vem e faz essa construção toda aqui. Se você for no mapa e olhar essas cidades todas, não, espera só um pouquinho. Vamos lá, então. Você vai ter que colaborar comigo aqui. Isso aqui é um mapa de Israel. Aqui está o Mar Vermelho. E aqui é a Palestina. Aqui o território que era, então, do Reino de Israel. As cidades mencionadas por Amós estão nessa ordem. A primeira, aqui em cima,
a segunda aqui embaixo, a terceira aqui, tudo isso fora dos limites de Israel. A terceira aqui, a quarta aqui, a quinta e a sexta aqui. Então, Amós vai construindo uma expectativa geográfica mesmo da plenitude do juízo e da soberania de Deus. E aí Amós faz a 7ª referência a uma cidade, justamente ao reino de Judá, na parte sul do território que foi uma vez de Israel. E essa 7ª referência é um clímax para a audiência dele no Reino do Norte. Porque você vai lembrar de uma simbologia toda do número 7, da completude e tudo mais. Então Amós chega, faz uma crítica que tem um alcance geográfico absoluto e termina, faz a 7ª crítica, para a cereja do bolo, contra o reino dos inimigos dos caras que estavam ouvindo ele. E aí, com certeza, a audiência de Amós vibra com isso. Porque seria basicamente uma confirmação de que, depois que rachou, o pessoal do norte que estava certo e o do sul estava errado. E quem estava ouvindo isso era o pessoal do norte. E aí, lógico, né, que existe essa expectativa. Mas aí Amós vem com a martelada, né, o golpe final, com a 8ª palavra profética de desgraça mesmo, sobre o reino de Israel, que é a mais extensa de todas, e que pretende mesmo mostrar a intensidade da podridão dos caras. E a condenação que Amós vem trazer, como eu tenho falado em praticamente todas as oportunidades que eu tenho, desde semana passada, é dúplice. Amós vem e traz uma palavra de condenação por conduta social, e Amós vem e traz uma palavra de condenação por conduta religiosa. Acompanhem comigo, então, no capítulo 2, verso 6, e seguintes, diz assim, Amós 2, 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu nome, o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e aí segue. Então, a primeira dimensão da palavra profética que Amós traz, nessa sequência que ele vem construindo, é essa dimensão social e moral. O povo tinha abandonado as práticas morais e sociais que o próprio Deus tinha instituído através de Moisés, e que tinha instituído para o bom funcionamento da sociedade mesmo. Uma sociedade que não tem ou que não segue um standard mínimo de moral, um mínimo código de ética, é uma sociedade fadada ao fracasso. E o próprio Deus tomou todas as providências para que a sociedade que ele instituiu não sofresse disso. E aí a gente voltaria lá para o Êxodo, para o Levítico, para Números, Deuteronômio, e a gente poderia revisitar toda a estrutura social instituída por Deus através de Moisés, mas não vem muito ao caso. Mas o fato é que o pessoal decide começar a usar a posição social para oprimir. E acabou que a iniquidade e o pecado e a opressão do pobre, que sempre é o alvo da atenção no Antigo Testamento, sempre é o pobre, a viúva e o órfão, virou o status quo, virou normal, virou comum, usar a posição social e até a posição religiosa para oprimir.
Sabe quando o jovem rico ou os fariseus chegam para Jesus e falam: Jesus, mestre, né? Não Jesus, mestre, eu dou o dízimo toda semana, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu faço isso, isso, isso e aquilo, e agora, o que falta? Quando ele, assim, querendo se achar mesmo e se impor, e se estabelecer como uns caras que estão fazendo o que tem que ser feito. Quando todo esse discurso deles mostra que eles esqueceram completamente de, sei lá, metade da lei, que repete o tempo todo: não maltrate o estrangeiro, cuida do órfão, cuida da viúva, ajuda o pobre. Basicamente, todo o reino de Israel estava imerso em si mesmo e esqueceu da ordem social que o próprio Deus instituiu, e acabava usando essa ordem social como um fator para legitimar a opressão, como diz ali o capítulo 2, verso 6, quando o juiz julga como ele quer por causa de terra, porque ele quer comprar terra, e ele não está nem aí para o pobre e condena por causa de um par de sandálias. Nossa, minha cabeça foi longe agora. E daria para fazer vários paralelos com o nosso Brasilzão querido, que condena a gente por roubar salame no mercado. E não é uma pena proporcional você roubar um salame de R$20 e ficar 6 meses numa cadeia nos modos que nós temos. E Deus sim se importa com o bem-estar social e com o bem-estar do povo que Ele ama, do povo que Ele governa, do povo pelo qual Ele tem carinho. Tanto que praticamente todas as palavras proféticas no Antigo Testamento têm essa temática. Não é só vocês abandonaram a adoração, mas vocês ficaram cruéis. Vocês se tornaram cruéis, insensíveis a quem está do seu lado. Vocês não estão ligando. Vocês perderam o senso de comunidade. Vocês perderam aquilo que caracteriza a identidade cultural, social, nacional de vocês. Vocês perderam até talvez seria forçar um pouco, mas você poderia até falar que os hebreus perderam o patriotismo. Se perdeu essa noção de comunidade, essa noção de unidade. O que aconteceu foi que um egoísmo absurdo tomou conta das mentes e do coração desse povo, e ninguém liga para mais ninguém. E a crítica que Amós faz é justamente essa. Vocês só se interessam, melhor, vocês só cuidam dos próprios interesses. Vocês não entenderam por que eu organizei vocês como um grupo coeso, como um grupo estabelecido e unido. Porque se fosse para ser assim, Deus não precisava nem ter chamado Abraão lá no começo. Se não fosse para se revelar na vivência, no dia a dia, no relacionamento, no cotidiano, Deus não precisaria que as pessoas vivessem em comunidade. Ou melhor, né? Deus não precisa, mas Deus não teria um interesse em fazer isso. O fato é que Deus instituiu uma comunidade, e Ele, obviamente, tinha um propósito por trás disso, e aqueles que Ele uniu em comunidade perderam de vista completamente o propósito da comunidade, e o senso de comunidade, o senso de unidade, uma noção de alteridade mesmo e de empatia. Como que você
pode restaurar a sua empatia perdida. E ainda um pouco nesse ritmo, mas agora focando um pouco mais na prática religiosa, Amós vem no verso 11 e diz: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Fazendo uma retomada lá em número 6, sobre o voto do nazireu, os nazireus, muito embora os 2 ou 3 nazireus mais famosos que vêm à nossa mente quando a gente pensa nisso, tenham exercido o voto durante a vida toda, no caso Sansão, Samuel, que era um provável nazireu, e João Batista, que se não me engano era nazireu também, o voto de nazireu não era, em regra, perpétuo ou vitalício. Na verdade, era um movimento sacrificial e um voto de abstinência que os homens faziam como uma forma de se separar para o serviço de Deus e também como uma forma de expressar gratidão. E aí, pela duração do voto, que tinha por regra duração limitada, mas que no caso desses 3 caras acabou sendo vitalício, os nazireus não cortavam o cabelo, os nazireus se abstinham de todo tipo de subproduto da uva e também do fruto da uva em si. Então, não era só vinho que eles não comiam, mas nem a própria fruta sem fermentação eles não comiam. E existia, toda uma obrigatoriedade de se guardar, de se tornar cerimonialmente impuro. Na lei, Moisés estabelece uma série de critérios para a pureza cerimonial e critérios que os sacerdotes devem obedecer no serviço do tabernáculo e posteriormente no serviço do templo, e os nazireus, exigia-se deles que se comprometessem ao mesmo padrão, de não serem cerimonialmente impuros. E os profetas, profeta, acho que a gente fala bastante disso, fala bastante de ministério profético, e acho que todo mundo entende o que seria o ministério profético. Posso seguir adiante. Então, além dessa crítica que Amós faz no sentido social, num sentido até horizontal, porque o pessoal tinha corrompido mesmo a ordem social que tinha sido estabelecida pelo próprio Deus, Amós faz uma crítica porque o pessoal corrompeu a prática religiosa. Isso começou lá em Jeroboão, quando rachou, porque Jeroboão, obviamente, não queria que os habitantes do Reino do Norte fossem até território do Reino do Sul, em Jerusalém, para adorar no templo em Jerusalém, nem para participar das festas santas que aconteciam em Jerusalém. E aí, o que Jeroboão fez? Jeroboão mudou completamente a ordem do culto no Reino do Norte. Ele se tornou sacerdote-chefe do exercício religioso no Reino do Norte. Ele fez bezerros de ouro para serem adorados nas cidades de Betel e de Dan, e ele liberou sacrifícios nos topos dos montes, como um substituto a ir até o templo para sacrificar. E foi aí que começou aquela confusão que gerou a dúvida na mulher samaritana 800 anos depois. Então, Amós vem e faz justamente essa crítica, porque, 200 anos depois que Jeroboão fez tudo isso e corrompeu completamente a prática religiosa, tudo isso ainda persistia, tudo isso ainda continuava, e
E o povo do Reino do Norte, do Reino de Israel, escolheu não retomar as práticas estabelecidas pela lei, apesar da pregação de vários profetas anteriores a Amós. E aí Amós vem e repete a condenação e o juízo que outros profetas já trouxeram. Então, o povo do Reino do Norte corrompeu a relação horizontal que eles tinham na sociedade e corrompeu também a prática religiosa, que tinha um sentido mais vertical mesmo, ao mandar que os profetas se calassem e ao mandar ou forçar os nazireus que tinham se separado e se purificado para o serviço de Deus, forçar que esses caras quebrem o voto. E aí tinha todo um processo para restaurar o voto ou para retomar o voto, e todo um processo para encerrar e para, enfim. Então Amós vem e mostra um descaso total mesmo, com tudo que tinha sido estabelecido nos 300 anos anteriores. Uma ordem que eu, particularmente, não creio que deva se aplicar hoje. Eu não acredito que a lei do Antigo Testamento, especificamente a lei civil, deva se aplicar hoje, mas o fato é que, na ocasião da pregação de Amós, ela deveria sim se aplicar. Ninguém tinha revogado de forma alguma, Cristo não tinha vindo, Cristo não tinha cumprido toda a lei ainda, então ela deveria ser obedecida. E então o povo do Reino do Norte mostra um total descaso, não só um com o outro, mas com aquelas pessoas que o próprio Deus tinha capacitado e ordenado para pastorear sobre a vida delas. E aí, da mesma forma, que eu perguntei, como que se pode restaurar a empatia na horizontalidade e na comunidade? De que forma que você tem negligenciado, que você tem negado, que você tem maltratado mesmo, que você tem diminuído as pessoas que o próprio Deus instituiu para cuidar da sua vida? Essa semana eu vi um sermão que fala de algo que eu venho pensando já há alguns meses, de um pregador americano chamado Voddie Baucham, e acho que teve mais pessoas aqui que assistiram esse mesmo sermão, e o cara fala de uma coisa que eu tenho pensado e meditado há bastante tempo. Ele fala da igreja local, que foi o tema do sermão do último domingo. E eu vou repetir uma coisa que o Arthur falou domingo passado, porque é isso, porque não tem muito como fugir. Você ouve um monte de sermão durante a semana, você conhece a agenda de pregação do John Piper, você chora um monte quando assiste o Sermão Chocante do Paul Washer toda semana também. Quinzenalmente você vai lá e abre lá o Shocking Youth Message do Paul Washer, e ele fala para você não desperdiçar a sua vida e virar homem, ou amadurecer, e enfim. Só que esses caras, por mais que você os admire, não presidem sobre a sua vida, para usar o termo paulino. Esses caras não te pastoreiam. Como então que você tem dado vinho aos nazireus que Deus colocou ao seu redor, e como que você tem mandado que os profetas ao seu redor não profetizem? E nossa, cara, essa condenação de Amós é muito pesada, porque
além de ser só a galera, ali, só o povão, ou melhor, não só, né? Além de ser a galera dizendo que os profetas não devem profetizar e dando vinho aos nazireus, isso com certeza encontrava respaldo entre alguns dos próprios profetas e entre alguns dos próprios nazireus, porque você não sustenta uma sociedade, caracteristicamente religiosa, sem ter influência sobre a liderança religiosa desse povo. Então, se isso acontecia, e acontecia por um longo período de tempo, isso com certeza tinha a anuência dos grandes líderes religiosos, com certeza. Então, não só o rei, não só o povo, mas também a cúpula religiosa, os principais sacerdotes tinham se corrompido nesse sentido. Esses mesmos caras tinham se acostumado e ficado confortáveis com esse estado das coisas. E aí, república, você está sendo a galera que fala para os profetas não profetizarem? Você está sendo os profetas que falam para os profetas não profetizarem? Ou você está realmente sendo aqueles profetas que lutam para profetizar e acabam sendo silenciados? Qual tem sido a sua atitude frente aos homens e mulheres que o próprio Deus institui e ordena através da comunidade para cuidar de você? Sabe quando você encontra um cachorrinho com a pata quebrada que está mancando e você quer ajudar, só que o cachorro acabou de quebrar a pata, sei lá, numa briga com outro cachorro, e ele está a risco, e ele não quer que você chegue perto dele, e você chega perto e ele morde a sua mão. Você pode não estar com a sua pata quebrada nesse momento, mas inevitavelmente você esteve e você estará, porque a vida é assim. Quando você está, você é o cara que morde a mão de quem vai ajudar? Ou você é o cara que sabe reconhecer e que consegue discernir quem é aquele que vai fazer o curativo ao invés de quebrar outra pata? E aí Amós continua no verso 13 com a facada final. E diz assim: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Porque, mesmo Deus sendo Deus misericordioso, Ele historicamente, no Antigo Testamento, não deixa impune. Não deixa impune. Nem no Novo Ele deixa impune, Ele já puniu. Ele já puniu as nossas falhas em Cristo. Mas antes do sacrifício na cruz, Deus também não deixava impune. E o juízo vem. O juízo vem. Sempre que eu penso nisso, eu lembro bastante de algumas vezes em que eu levei algumas palmadas do meu pai quando era menor. E ele sempre me falava que aquilo ia doer mais nele do que em mim. E eu nunca acreditava, é claro. Só que eu acho que é mais ou menos essa abordagem que Deus tem quando Ele pune o pecado no Antigo Testamento. Reconhecendo a importância e até mesmo a necessidade, e sabendo, né, que Deus não é injusto por fazer isso.
Mas ainda bem que não acaba, né, quando Deus pune. 7 capítulos depois, em Amós 9, na conclusão da pregação de Amós, os versos 11 e 12 dizem assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então, mesmo com uma adoração completamente pervertida e quebrada, e uma ordem social vergonhosa, Deus promete vir e restaurar o templo e atrair de novo os crentes ao templo, porque o templo sempre foi lugar de cura e de restauração, em todo o Antigo Testamento. Quem atestava e verificava a restauração e a cura e a pureza dos doentes e dos aleijados era o sacerdote no templo. E Amós retoma essa imagem de esperança do templo como um lugar de alegria, de celebração, de sacrifício, de gratidão e de cura. E já faz um prenúncio, um anúncio adiantado da globalidade da salvação que Deus promete, quando fala que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, e para que todas as nações que se chamam pelo meu nome venham e adorem. Pai, a Escritura é atual, Deus, não deixe que a gente negue isso jamais. A Escritura é atual. Nos constrange, Deus, com a Escritura. Nos constrange, Deus, com a sua palavra, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes, Deus, e talvez hoje inclusive, eu caio, Deus, na falha de me limitar ao texto como está escrito, e muitas vezes tenho dificuldade em fazer uma atualização do texto. Mas o texto, Deus, é integralmente atualizável e aplicável a hoje, e o Senhor pode falar conosco hoje através desse texto, através dessa reflexão, através do conhecimento social e da rotina sacerdotal do Reino do Norte, que seja. E Deus, eu te suplico, Pai, que os meus irmãos, que eu tanto amo, possam mastigar esse texto, mastigar essa palavra ao longo da semana e serem transformados, Deus, na relação horizontal, Deus, uns com os outros, e em um relacionamento vertical mesmo com o Senhor. Passando, Deus, por uma transformação absoluta mesmo, na prática relacional e na prática de adoração, Pai, na vida de comunhão com o Senhor, na devoção, Deus, na paixão deles pelo Senhor. Nos sensibiliza, Deus, para recebermos, Deus, e ouvirmos, Pai, a Tua palavra, através do texto, através da pregação, através da vida, da vivência. Venha ela nos moldes que vier, inclusive nesses. Em nome de Jesus. Amém.